Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos para mais um Evangelho, lembrando que eu estou fazendo pelo Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, que foi ditado pelo Emmanuel, o mentor dele. O capítulo é o 174, Mãos Estendidas. Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Esse trechinho, essa passagem está na carta de Marcos, capítulo 3, versículo 5. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Quer dizer, em todas as casas, em todos os templos, em todas as igrejas, né, que levam a fé religiosa, levam a palavra do Cristo, a palavra de amor. Existem pessoas que creem, né? Pessoas que têm fé, que creem, que estão de mãos estendidas, quer dizer, pedindo socorro, suplicando socorro. Estão ali porque estão precisando de ajuda. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidade do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Está nos fazendo uma pergunta. Das nossas inquietações, das nossas dúvidas, das nossas necessidades. Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Porque quantos de nós, passando por dificuldades, por momentos de socorro, de dificuldades mesmo, de sofrimento, nós entramos em desespero muitas vezes e pedimos, suplicamos ajuda, Senhor, nos ajude, nos traga a solução, nos alivia a nossa dor. Não é isso? Só que nós nunca devemos esquecer. Nesse ponto, o Espiritismo é bem claro. Ele nos traz esse conforto e nos traz esse ensinamento que para cada ação tem uma reação. Ele nos conscientiza que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pela nossa vida, por tudo que nós fazemos. Então, nós somos responsáveis pela nossa alegria e pela nossa tristeza. Tudo está dentro de nós e das nossas atitudes. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude, é que ele está colocando exatamente. Vamos repensar, porque para cada ato, para cada coisa que você lança, você vai receber aquilo de volta. Então, como é que nós estamos na hora que nós estamos passando por dificuldades? Como é que a gente está lidando com isso? Estamos tendo esse despertamento que ninguém sofre sem merecer, que Deus não é carrasco, que Deus não é injusto, que Deus é amor, é bondade e justiça. Nós temos essa consciência? É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento e da intercessão. Quer dizer, nós merecemos também, porque nós somos filhos de Deus. A gente não dá sempre oportunidade, a gente não estende a mão para o nosso filho quando ele precisa. E você acha que Deus não vai estender a nossa mão? Não vai nos socorrer quando a gente estende a mão e pede socorro? Mas para isso, nós temos que estar demonstrando a nossa humildade, reconhecer o nosso erro, o nosso arrependimento. Como ele disse numa passagem, vá e não peques mais. Porque a oportunidade é para que a gente tenha uma nova chance de fazer diferente. Não ficar insistindo no erro, porque senão não tem validade nenhuma. Se eu não me arrependo, se eu não me conscientizo daquilo de errado que eu fiz, do que eu estou fazendo, onde está a humildade e o arrependimento que Deus está esperando de nós? A transformação. Então ele diz assim, é indispensável examinar o modo de receber.
Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Então ele vai pontuar algumas observações aqui. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Então, assim, é o que ele coloca aqui. Tem pessoa que quer o dinheiro, ele precisa de dinheiro. Ele acha que o dinheiro é a solução dos problemas dele, que vai resolver tudo. O outro, ele precisa da evidência social. Então, ele precisa ser reconhecido, ele quer estar em evidência, se achando que por ali ele é mais valorizado, que ele é mais importante. E no caso, ele está falando que o outro exige a transformação, quer que resolva todos os problemas dele. Só que, o que eu fiz para resolver as minhas falhas, as minhas imperfeições? O que eu mudei como pessoa para que eu consiga uma diferença na minha vida, que eu consiga reações diferentes, resultados diferentes? É muito fácil. Vem, você recebe ali, muda de emprego, começa a ganhar mais, então o dinheiro te vem mais fácil. Ou então você consegue aquela promoção, tá mais evidente que você gostaria de ser mais valorizado. Mas e as suas atitudes? Você mudou como ser humano? Você consegue enxergar o outro de outra maneira? Com mais compaixão, com mais solidariedade? Você consegue ser uma pessoa diferente hoje do que você foi ontem? Nós estamos tentando ser melhores pessoas no nosso dia a dia? Então ele diz assim: observemos todavia o socorro do mestre ao paralítico, como foi colocado até a passagem, né, no Evangelho. Jesus, o que ele faz? Ele determina que ele estenda a mão mirrada nessa passagem do paralítico. Então Jesus pede que ele estenda a sua mão, aquela mãozinha toda mirrada. Estendida essa, a partir do momento que o paralítico estende a mão, ele não lhe confere bolsas de ouro, nem fichas de privilégio. Jesus não socorreu ele com bolsas de ouro, nem fichas de privilégio. Ele cura, devolve-lhe a oportunidade do quê? De serviço. Jesus curou a mão dele para que através daquela cura, da mão restaurada, modificada, transformada, ele começasse a trabalhar. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. A mão estava vazia. Só que a nova oportunidade que Jesus deu para ele é para que com aquelas mãos restauradas, com a mão restaurada, ele pudesse trabalhar mais e fazer a diferença, tanto na vida dele quanto na do próximo. Que o Cristo restituía-lhe o desejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Aí ele reconduzia as lutas, né, redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. Então o que Jesus fez? Ele restituiu a saúde ali da mão dele, para que através daquilo ele começasse uma vida nova, trabalhando, fazendo a diferença na luta do dia a dia, para que ali ele consiga se engrandecer através da sua modificação como espírito. E a lição, então, que ele nos coloca aqui, ela é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. O que ele quis nos ensinar aqui, ela vale para todos, propagar em todas as igrejas, em todos os templos, né, de comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro ou prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Então, o que ele quer nos dizer? Quando a gente está na dificuldade, passando por sofrimento, e que a gente pede socorro, amparo, Deus vai nos dar o auxílio, Ele vai nos curar daquilo que nós estamos passando. Só que a gente acorde e enxergue que aquilo ali, muitas vezes, aquele momento de sofrimento, de transtorno, de dificuldade, foi feito para que a gente acordasse, para que a gente visse
não é por ali, que não é por aquele caminho, que não é daquela maneira. Às vezes é um chamamento para que a gente se transforme como pessoa, para que muitas vezes a gente deixe de lado o quê? O nosso egoísmo, que talvez está falando muito alto, que muitas vezes a gente coloque para fora, mas a nossa vontade de ajudar o próximo, que a gente deixe de lado o nosso orgulho exagerado, a nossa vaidade exagerada, que a gente coloque mais amor, mais solidariedade mesmo, empatia para com o próximo. Nada é por acaso, tudo tem um porquê, mas que a gente sempre entenda, se coloque nessa posição que não somos vítimas, nós não somos os coitadinhos, que Deus está do nosso lado, Ele está torcendo, Ele está vibrando para que a gente acorde, para que a gente faça essa transformação de espírito. Com tudo que a gente está passando, mas que aquilo sirva de lição para a gente se engrandecer, para que aí a gente consiga, de mãos estendidas, para que a gente consiga acordar para a real função nossa aqui, de sermos felizes, mas de fazermos a diferença na vida de alguém. Que a gente seja mais solidário com o próximo. Quantas pessoas precisando de ajuda, de uma palavra que seja, precisando de amparo, de acolhimento, daquele afago. E nós muitas vezes só voltado para os nossos problemas, só para a nossa dor. E esquecemos que tem pessoas passando muito mais dificuldade, precisando muito mais de um afago, de uma mão estendida do que nós. É um despertamento, ainda mais nesse momento que nós estamos passando de tanta dor, de tanto sofrimento. E se as pessoas não acordarem para a real missão nossa aqui na Terra, vamos continuar sofrendo, não entendendo porquê e não achando a solução. Deus está do nosso lado. O Evangelho de Jesus está aqui para quem quiser. Mas aí nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ter esse despertamento do que eu posso fazer comigo, como pessoa, e com o próximo. É um chamamento. Tem uma passagenzinha aqui do livro Coragem, do Chico Xavier, que diz assim, o capítulo Trabalho Sempre. Diz assim: perante a dor dos próprios erros cometidos, perseverar com ele no cotidiano e a breve espaço alcançarás serenidade e restauração. Nos momentos claros da estrada, da caminhada, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Paz e luz a todos, e que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que a gente possa estar enviando muitas vibrações de amor e carinho a todos os locais do nosso planeta Terra, para todos os governantes do nosso planeta, vibrando muito amor, solidariedade, entendimento, para todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, vibrando por cada pontinho distante, cada local ali que está passando por dificuldades, precisando de auxílio. Vamos vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, por um caso difícil que a gente possa conhecer
e vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.